Alô, meus amigos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um estudo de profecias. Hoje é domingo, dia 8 de maio de 2022. Me desculpem, eu tinha prometido no meio dessa semana fazer mais um vídeo sobre estudos proféticos, mas eu tive uma semana bastante atribulada. Os amigos devem perceber pela minha ausência, ou perceberam pela minha ausência, que eu novamente tive problemas de saúde. Bem, minha saúde, no geral, é boa, mas eu ando com problemas no estômago. Não é grave, mas eu abusei demais do meu estômago, tanto é que vocês veem, eu não sou nenhum magrinho. Bem, então, por conta disso, eu não consegui fazer o estudo profético e tinha também pensado em dar uma sequência às profecias, principalmente do Bosque, que fazem uma associação entre a decadência da igreja, que num crescendo chegaria à apostasia e, consequentemente, uma profunda divisão, um cisma propriamente, que no limite encontraria ou se defrontaria com as profecias do fim do tempo dos gentios. Bem, quem lembra do começo do nosso curso sobre as 70 semanas de Daniel, perceberá que na última semana de Daniel, Deus fala especificamente com o povo judeu. E aí existem várias interpretações, como, por exemplo, a igreja nesse tempo seria arrebatada. A última semana de Daniel são os últimos 7 anos em que Deus falaria especificamente com o povo de Israel, mas também é o tempo onde aparece o anticristo. O anticristo faz um acordo com Israel e aí começam os 7 anos da grande tribulação. Durante 3 anos e meio, este acordo vigora entre o anticristo e Israel. Depois, o anticristo acaba traindo o próprio acordo, traindo o próprio povo de Israel. Existe o grande conflito, mas finalmente Deus intervém na história. Bom, estou falando muito resumidamente, claro. O fato é que neste tempo, o tempo do aparecimento do anticristo, já a igreja, por assim dizer, não está presente como um protagonista da história. O tempo dos gentios se encerra. O tempo dos gentios aqui quer dizer também o tempo do cristianismo. Uma das interpretações é essa, que a igreja seria tão esfacelada, tão desmontada, que restaria apenas como a igreja dos primeiros dias, a igreja dos apóstolos, ou então a igreja perseguida de Roma, que se reunia às escondidas nas catacumbas, era perseguida pelo império, era perseguida pelo sistema, não aparecia, não obstante continuava existindo. Esta também é uma interpretação. Nessa última semana de Daniel é possível que sim, a igreja continue, porém com uma configuração completamente diferente. Bem, isso também esta interpretação contraria frontalmente as profecias do Bosque que se referem, e também profecias marianas, que se referem a um período de prosperidade da igreja que viria depois de uma grande destruição na Europa e a grande decadência da igreja. Haveria, segundo essas profecias, um Papa santo, porém pobre, humilde, um Papa descalço, que consagraria um rei justo, um rei que governará com um cetro de ferro e com o apoio dos anjos. Esta profecia, ou melhor, este relato se encontra em algumas profecias do Bosque. O Papa sagraria rei, provavelmente um rei provavelmente ou eslavo ou germânico, não sabemos,
que será justo e comandará o mundo que restar com um cetro de ferro. Bem, se voltarmos à profecia de Daniel, as últimas semanas, não vemos mais a igreja como protagonista, e sim o próprio Israel sendo alvo de muitas nações. Então, por isso eu resolvi fazer hoje esta abordagem, tendo em vista o que está acontecendo em Israel atualmente. Eu falei dia desses que Israel está sob, estou controlando o tempo aqui da minha bateria, que Israel está hoje dentro de uma tensão global, como todas as nações que, de alguma forma, estão sendo afetadas pela guerra da Ucrânia. Todo mundo sabe que Israel faz praticamente fronteira com a Rússia, porque a Rússia a Síria, está na Síria desde o princípio da Guerra Civil para sustentar o governo de Bashar al-Assad. Ou seja, a Rússia aproximou-se de Bashar al-Assad e acabou fazendo ali uma espécie de protetorado. Então as Forças Armadas russas estão naquele país já há vários anos e, claro, têm o controle das ações militares da própria Síria. Bem, em relação a Israel, a situação ficou tensa depois que Israel passou a defender abertamente a posição ucraniana nessa guerra. Israel precisa ter necessariamente uma certa relação boa com a Rússia, porque tem combatido dentro do território sírio as milícias iranianas, que atravessam o Iraque como um corredor, chegam à Síria e lá estabelecem suas milícias para distribuir as suas armas a grupos como Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica e assim por diante. Então Israel faz, de certo modo, uma varredura no território sírio em busca dessas milícias iranianas e tem feito, claro, há muito tempo já incursões pesadas com seus caças para bombardear essas milícias assim que identificadas. Isso, claro, com autorização da Rússia, que é de fato quem manda na Síria. Então, uma vez que as relações começam a se tornar um pouco complicadas, a tendência é que a Rússia não permita mais essa incursão de Israel em relação na Síria, visando os grupos iranianos, e mais do que isso, é capaz que, numa relação bem mais estremecida, o sistema de defesa russo, o S-400, que está na Síria, acabe abatendo os caças israelenses, o que elevaria de grau ou de temperatura um conflito diplomático. Mas existe aí, estou fazendo toda essa introdução para dizer algo mais específico em relação a Israel no seu trato com a Rússia. Israel tem, como vocês sabem, como capital hoje Jerusalém, a cidade sagrada, a cidade de Deus, por assim dizer. Para os judeus é lá onde Deus colocou o seu trono. Israel, portanto, deveria ser dona de Jerusalém, deveria ser a administradora de Jerusalém. Só que não, claro, porque Israel, todos nós sabemos, desde a diáspora, é ocupada por gentios. Quando Israel foi invadida nos anos 70, no ano 70 da nossa era, pelo exército romano, comandado pelo general Tito, Jerusalém foi totalmente destruída, o templo de Salomão foi destruído, e ali então permaneceram os gentios até agora. Israel foi espalhada por todo o mundo, os judeus se espalharam por todo o mundo, e só voltaram no final da década de 40, quando se reconheceu o Estado moderno de Israel. Não obstante, os gentios continuaram dentro de Jerusalém, principalmente,
com as suas representações, não só políticas ou diplomáticas, mas também com suas construções, com suas obras, porque, convenhamos, eles estão em Jerusalém, os povos gentios estão em Jerusalém desde há quase 2000 anos. Então é claro que todos os grandes representantes dos gentios, como por exemplo Roma, como por exemplo a própria Rússia, como a Inglaterra, estão dentro de Jerusalém com seus interesses e seus prédios. É o caso, por exemplo, da Rússia, que tem várias igrejas ortodoxas em Jerusalém. Bem, o acontecimento de 2 semanas atrás é que a Rússia está reivindicando a posse definitiva de uma dessas propriedades, a Igreja da Santíssima Trindade, que pertence à Igreja Ortodoxa Russa. E isso porque uma declaração, digamos assim, um pouco hostil do governo israelense acabou repercutindo no Kremlin. Então vejam, esse é um aspecto que interessa para o nosso estudo profético. Israel foi pisada, sim, pelos gentios, que hoje têm o controle ainda de boa parte ou de uma parte da cidade de Jerusalém. Mas não são só os ocidentais, os árabes também, como, por exemplo, o Monte do Templo. O que é o Monte do Templo, a mesquita de Al-Aqsa? Ele é parte do Templo de Salomão, que é reivindicado pelos judeus, porque afinal foi Salomão quem o fez, quem o construiu. E só que ele se encontra na parte histórica, ou na parte velha de Jerusalém, que pertence aos judeus, porém está no cume dessa parte velha. E isso implica, sim, uma relação muito dolorosa para os judeus, que veem a cidade velha sendo governada praticamente pela Jordânia ou pelos árabes, que têm o controle do Monte do Templo. Então imaginem a cidade velha, histórica, a cidade, a parte onde Jesus pisou, sendo comandada do alto, a partir do Monte do Templo, pelos árabes. Pelos árabes e palestinos. E é uma situação muito difícil para os judeus, porque não podem rezar na mesquita de Al-Aqsa, que é considerada a terceira mesquita do mundo islâmico. Eles podem até frequentar a mesquita eventualmente, mas não podem rezar. Uma vez lá, encontrados em estado de oração, é claro que isso gera conflitos, e é o que tem acontecido mais especificamente nos últimos dias. Judeus e árabes e palestinos estão num conflito muito grande, porque os judeus não aceitam mais essa situação de não poder tomar conta do seu histórico templo e não poder rezar no cume do monte sagrado da cidade velha de Jerusalém, o que para os judeus é absolutamente inadmissível, impensável. Acontece que toda essa estrutura que proíbe, por exemplo, os judeus de certas práticas de sua própria religião é por conta de um acontecimento histórico que já estava nas profecias, ou seja, o tempo dos gentios. Então, para elucidar um pouco esse estudo, eu vou ler hoje uma profecia de Jesus que está em Lucas, no capítulo 21, uma profecia feita em 2 partes, em 2 momentos, quando ele diz para os apóstolos que o templo seria destruído e Jerusalém, Israel, seria invadida e pisoteada pelos gentios. Ele diz assim, eu começo aqui no versículo... no versículo 17, versículo 18, versículo 19, versículo 20, Lucas capítulo 21, versículo 20, diz Jesus: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Jesus está fazendo aqui uma profecia para os anos que viriam um pouco depois de sua ascensão aos céus. Ele está se referindo à invasão do exército romano,
das várias frentes do exército romano, comandados por Tito, no que aconteceu no ano 70. Mas, quando virdes Jerusalém cercada, e de fato Tito cercou a cidade de Jerusalém por vários dias, sabei então que é chegada a sua desolação, ou seja, ela seria totalmente desolada, destruída, e os judeus a abandonariam, teriam que abandonar, ou por fugirem, ou por serem cativos, ou então por serem mortos ao fio da espada. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, não se aproximem da cidade de Jerusalém. Os que estiverem no meio da cidade saiam. Ele está alertando para que aqueles que ouviam a sua palavra e tinham conhecimento das profecias, ficassem ligados, antenados nos sinais dos tempos, para não serem pegos de surpresa quando da invasão dos romanos. Os que nos campos estiverem nos campos não entrem nela, em Jerusalém, porque dias de vingança serão aqueles, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas aqui, porque não poder, a grávida, principalmente aquela que está já num estado avançado de gestação, é claro que tem dificuldades para correr ou ser locomovida às pressas, evidentemente que muitas acabaram ficando no caminho e foram mortas pelos romanos. Mas ai das grávidas e das que caírem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo. Ele está falando sobre o povo dele, os judeus. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. O que de fato aconteceu. O exército romano acabou levando uma primeira leva muitos cativos, tanto para Roma, quanto depois se espalhando pela Península Ibérica, e assim foram levados cativos para a Europa, para outras regiões da Europa também, como Holanda, por exemplo, o que conhecemos hoje como Holanda e Alemanha, enfim. E Jerusalém será pisada pelos gentios, o que de fato aconteceu. Essa é a primeira parte da profecia de Jesus, que é para aquele tempo, que se cumpre nos anos 70. Então, o exército romano invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo e leva cativos os judeus, que acabam se espalhando pelo mundo e perdem, digamos assim, a sua referência territorial. Perdem o seu país, podemos dizer. Perdem a sua capital eterna, Jerusalém, e Jerusalém, então, acaba sendo pisada pelos gentios. Só que não foi pisada por um tempo, ela foi pisada durante quase 2000 anos. Depois da criação do Estado moderno, então, Israel passa a administrar uma parte de Jerusalém, porém não toda, porque essa já pertencia aos gentios, era isso que eu estava me referindo. Só que atenção, a frase de Jesus não acaba aí, e aí começa a segunda parte da profecia dentro da mesma frase. Então a primeira parte, a primeira oração diz o seguinte: e cairão ao fio da espada. Deixa-me ver aqui como é que está o nosso tempo, só um minutinho. Então a primeira parte Jesus diz, isso no mesmo versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, vírgula. E aqui começa, no mesmo versículo, a segunda parte da profecia. Até que os tempos dos gentios se completem. Jesus está dizendo aqui, portanto, que os gentios que ocuparam Jerusalém por 2000 anos, em um determinado momento, não terão mais, digamos assim, nenhum protagonismo na cidade santa de Jerusalém. Ou desaparecerão de Jerusalém, ou serão expulsos, ou simplesmente
terão que conviver com uma administração de toda a cidade por parte dos judeus. Aqui não sabemos, podemos especular, mas isso quer dizer o seguinte, num sentido mais bíblico, quer dizer que, num determinado momento, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, o templo de Davi, será novamente administrado pelos judeus, ou seja, fará parte do Estado, será controlado totalmente pelo Estado de Israel. E, claro, pelo judaísmo, evidentemente. Isso quer dizer, de modo muito simples, a reconstrução do templo. Então sairia a mesquita de Al-Aqsa e voltaria então o templo a ser basicamente um lugar de culto dos judeus. E aí, claro, não podemos deixar de perguntar, mas como isso se daria sem uma grande guerra entre árabes, judeus e muçulmanos em geral, como, por exemplo, os persas, porque a mesquita que está lá em Jerusalém é a terceira mais importante para o Islã. As outras duas, as primeiras, uma está em Medina e a outra em Meca. Ou Meca e Medina, se não me engano, a mais importante é a mesquita de Meca, depois Medina, e a terceira, então, seria em Jerusalém. É claro que os árabes, os persas e os muçulmanos, de modo geral, não ficariam satisfeitos, evidentemente, com uma reconstrução do templo de Davi, o templo de Salomão, exatamente onde está a mesquita muçulmana. Porque, afinal, os gentios, parte dos gentios, parte dos árabes e os outros povos estão ocupando Jerusalém. Então Jesus deixa aqui, no mesmo versículo, essa informação que não se refere àquele tempo em que ele havia começado a profetizar em relação ao ano 70. Já é outro tempo. Mas ele esclarece um pouco melhor já no versículo 25. Ele diz: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Bem, nós já estamos vendo coisas estranhas no céu, mas isso parece só a pontinha do iceberg. Ou seja, já não é para aquele tempo daquela geração do ano 70 da nossa era. E na terra, angústia das nações. Parece que nós já estamos entrando nesta fase de angústia das nações. Só que, ao que tudo indica aqui, essa angústia está mais relacionada aos eventos naturais do que propriamente às guerras. Mas segue Jesus dizendo: e em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Ou seja, isso afetará algo extraordinário em termos de eventos naturais ou fenômenos naturais, atingirá o mundo inteiro. Mas isso é ainda entre o período do tempo dos gentios e o fim do tempo dos gentios. Seria aí provavelmente uma espécie de hiato entre um tempo e outro, ou então um evento que marcasse definitivamente o fim do tempo dos gentios. No versículo 26 diz Jesus: homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Claro que aqui a profecia já não se refere apenas ao povo judeu. É uma profecia, essa segunda parte, escatológica do fim, o tempo do fim das nações, ou seja, uma profecia para o mundo todo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Bem, nesta passagem, Jesus está se referindo especificamente a uma intervenção divina na história.
ou seja, uma intervenção que certamente abalará todas as estruturas naturais que conhecemos. Isso parece que fica muito claro. Então, aqui, neste momento, parece que quando Jesus termina essa parte dizendo: erguei as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção, isso envolve todos os 7 anos, ou melhor, se refere à conclusão ou final dessa última semana de Daniel. Então, temos vários elementos aqui que poderiam marcar uma fase profética que comporta o fim do tempo dos gentios, a vinda do anticristo e, finalmente, a vinda o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo com o seu exército celeste. Tudo isso ocorreria num curto período de tempo, 7 anos, segundo a última semana de Daniel. A questão, então, é entender quando começa esse tempo. Daí porque é importante entender 2 coisas. Primeiro, a grande decadência da igreja. A grande decadência da igreja é sinal para a decadência moral das nações, dos gentios, dos cristãos. Esse é um ponto. E o segundo ponto é uma tomada de poder de toda Jerusalém por parte do governo israelense. Bem, em relação à decadência da igreja, não é preciso muita investigação, ela já é praticamente visível até mesmo para aqueles que não querem enxergar, por assim dizer. A decadência da igreja é quase que, irreversível, é esse o termo, até chegar ao ponto de um cisma, uma destruição da unidade. O outro ponto ainda está numa convulsão, digamos assim, num processo de iniciação. Por exemplo, hoje eu vi uma notícia de que o primeiro-ministro Naftali Bennett diz que é inaceitável Jerusalém ser dividida ou não fazer parte do controle, não ser controlada, melhor dizendo, totalmente pelo governo israelense. Eu vou ter que fechar, eu estou com muitas abas abertas aqui, e aí a minha página aqui não atualiza. Deixa eu pegar a notícia aqui, vamos ver. Desculpem só um minutinho, é como se eu estivesse fazendo aqui o vídeo como se fosse uma live, é praticamente ao vivo. Bom, diz a matéria então no Times of Israel, intitulada: Bennett: não haverá interferência estrangeira nas decisões sobre o Monte do Templo. Isso aqui já é um sinal. A matéria diz o seguinte: o primeiro-ministro Naftali Bennett disse no domingo, hoje, que Israel tomará suas próprias decisões sobre Jerusalém e o Monte do Templo, sem qualquer influência estrangeira, em uma aparente referência à declaração do líder do partido Ram, Mansur Abbas. Ele disse: todas as decisões sobre o Monte do Templo e Jerusalém serão tomadas pelo governo israelense, que detém soberania sobre a cidade sem quaisquer considerações externas, disse Bennett no início da reunião semanal do gabinete. O gabinete estava em recesso e começa amanhã um novo período de atividade chamado período de verão. Bem, então esta é a abertura dos trabalhos do parlamento, então, no período de verão, com um discurso muito forte e muito significativo do ponto de vista das profecias. Bennett está dizendo: chegou a hora de Israel expulsar todo e qualquer controle que não seja do governo israelense sobre Jerusalém. E isso implica o Monte do Templo, daí o interesse em relação às profecias. Bem, aqui é preciso entender um pouquinho o sentido desta frase de Naftali Bennett.
Se nós lembrarmos os desdobramentos políticos recentes de Israel, veremos o seguinte: o governo de Naftali Bennett só foi possível a partir de uma grande coalizão política que envolve desde a ala mais nacionalista, ou seja, conservadora e nacionalista, até a mais extremista de esquerda. Tudo isso para conseguir a maioria das cadeiras no parlamento, no Knesset, e, evidentemente, ou consequentemente, tirar definitivamente Benjamin Netanyahu da liderança da história política de Israel. Benjamin Netanyahu governou Israel por 12 anos e acabou sendo derrotado politicamente, não sem um grande trauma. Até 2021, ou seja, o ano passado, Israel tinha realizado 4 eleições para primeiro-ministro em 2 anos. 4 eleições em pouquinho menos de 2 anos. Isso queria dizer o seguinte: Benjamin Netanyahu vencia, mas não conseguia governar, ou melhor, não conseguia formar um gabinete. Por quê? Porque o primeiro-ministro, para formalizar o seu gabinete, precisa necessariamente de 61 cadeiras, ou seja, metade mais uma. O Knesset, o parlamento israelense, é composto de 120 cadeiras, a metade disso é 60. Para governar, era preciso 61. E, nesse caso, Benjamin Netanyahu chegava às 60, mas não conseguia chegava a 58, 59, até 60, mas não conseguia formar a maioria. Faltava sempre, no mínimo, uma cadeira ou 2. Então foram realizadas 3 eleições e Benjamin Netanyahu não conseguia governar. Governava por um tempo, por decisão do presidente Rivlin, mas não conseguia formar um gabinete por 4 anos. Na última eleição, que aconteceu na metade de 2021, ocorreu um fato inédito. Para que houvesse definitivamente a formação de um governo, era preciso que os adversários de Benjamin Netanyahu se unissem para dar pelo menos 61 cadeiras ao representante adversário de Benjamin Netanyahu. Nesse caso, foram 2 os adversários: Naftali Bennett, do partido Yamina, e Yair Lapid, do partido Yesh Atid, que quer dizer algo como o futuro existe, ou algo assim. Bem, esses 2 políticos se uniram e fortaleceram a posição tanto de um quanto de outro, tanto de Bennett quanto de Yair Lapid. Mas foi também fundamental a união com outros partidos menores, inclusive o partido árabe Ra'am, ou Ram. Esse partido também votou a favor, também formou chapa com Bennett e Yair Lapid para conseguir a maioria. Conseguiram a maioria, então fizeram um acordo para que Naftali Bennett governasse por 2 anos, tendo um primeiro-ministro reserva, por assim dizer, Yair Lapid, que governaria os próximos 2 anos, formando 4 anos. 2 anos de Bennett e 2 anos de Yair Lapid como primeiro-ministro. Acontece que esta aliança, que num primeiro momento parecia uma grande união dos israelenses para derrotar um inimigo comum, Benjamin Netanyahu, hoje está parecendo algo como uma colcha de retalhos prestes a se desmanchar. Por quê? Porque o líder do partido Ra'am, Mansur Abbas, não concorda com esta decisão dos israelenses de apossarem-se do Monte do Templo, que era previsível. Ele já disse que os seus comandados, que fazem parte do Knesset, não aceitarão mais apoiar a aliança de Bennett e Yair Lapid. Congelou
Ele disse que o partido Ra'am está congelado, a menos que chegue-se num acordo, que Naftali Bennett reúna-se com o rei da Jordânia para entrar num acordo e permitir que a Jordânia continue administrando a cidade velha de Jerusalém, a cidade antiga, principalmente o Monte do Templo. Ou seja, é uma pressão colocada sobre o governo, sobre o parlamento e sobre especificamente o gabinete de Naftali Bennett e Yair Lapid. Ou vocês continuam tudo como está, negociam com a Jordânia que essa continue comandando o Monte do Templo, ou não tem mais acordo, não apoiamos esse governo. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que um partido dentro do parlamento está colocando fogo, ainda mais gasolina no fogo das relações entre árabes e judeus, mais especialmente entre os palestinos e os judeus. E isso está aumentando substancialmente o conflito. Então, não bastasse Israel já ter hoje praticamente um conflito diplomático com a Rússia, terá agora pela frente um conflito ainda maior com árabes e palestinos que não abrirão mão do Monte do Templo e a cidade antiga de Jerusalém. Deixa eu ver aqui o meu tempo. Estamos tranquilos aqui? Bem, haverá um momento, certamente, em que a guerra na Ucrânia se tornará ainda mais, se tornará maior, mais dramática, claro. Há possibilidade dessa guerra se estender por outros países, fala-se até mesmo num ataque da Rússia à Polônia, etc. e tal, e também o recrudescimento das forças antagônicas em Jerusalém. A saia justa de Israel, neste caso, não seria propriamente com a Rússia, num primeiro momento, mas seria exatamente com os inimigos do governo. E aí prevê-se o seguinte: Israel pode sim, para se defender, no caso de uma guerra mundial, expulsar todos os gentios, todos os árabes e até mesmo os palestinos, principalmente de Jerusalém. E ali se cumpriria, então, parte dessa profecia de que Israel teria posse novamente do Monte do Templo. Bem, aí quer dizer o seguinte, quer dizer que nós estamos na iminência aqui de um desmantelamento total do Ocidente, por assim dizer, e um novo período, uma nova configuração política no Oriente Médio, que resultaria, evidentemente, num caos profundo a ponto de que só um grande líder mundial pudesse resolver o problema. Esse, então, seria o sinal de que entramos definitivamente na última semana de Daniel. Então, vamos ficar atentos para esta relação conflituosa hoje do governo israelense com os árabes e a autoridade palestina, principalmente em relação ao Monte do Templo, porque é aí, provavelmente, que se encontra um dos sinais do fim do tempo dos gentios e o início da última semana de Daniel. Mas também outro sinal que está prestes a acontecer nesse mesmo período, que seria a visita de um Papa à Rússia. Nunca na história um Papa foi a Moscou. Então seria, é claro, um outro sinal, esse da profecia de Garabandal, de que a igreja seria perseguida, em outras palavras, o fim do cristianismo como digamos, o símbolo de todos os gentios, por assim dizer. Estaria basicamente se encerrando o tempo dos gentios. Bem, é claro que isso são condições abertas, são possibilidades, mas pode que esse Papa não vá à Rússia, pode ser que esse Papa não queira ir a Moscou e pode ser que Naftali Bennett não queira negociar com o rei da Jordânia
deixando tudo como está, e aí, portanto, esses sinais não se concretizariam, seriam apenas possibilidades para futuros governantes, um futuro Papa, não seria então para este tempo agora, são apenas então possibilidades proféticas. Então é isso, são dois momentos cruciais da história que desembocam, claro, nas profecias, tanto nas profecias bíblicas, na palavra de Jesus especialmente, como nas profecias marianas. Aqui uma coincidência, Israel querendo apossar-se do monte do templo e o Papa querendo ir para Moscou, uma visita que, a partir dela, então, desencadearia uma grande guerra, um grande conflito em toda a Europa e até mesmo uma invasão por parte do Exército Vermelho ao Vaticano. Vamos ficar atentos, são tempos bíblicos, sim, que estamos vivendo neste momento. Quero lembrar aos amigos do canal que eu vou até mostrar aqui, que eu deixo esses vídeos numa pasta específica e podem ser acessados a qualquer momento. Eu estou aqui no meu canal, vocês estão vendo, e aqui na aba Playlists, na pasta Estudo de Profecias, se encontram esses vídeos que eu tenho falado sobre profecias, mas não basta clicar aqui em Estudo de Profecias. Para ver todos os vídeos, tem que clicar aqui, Ver Playlist Completa. Então, clicando aqui, abrem-se todos os vídeos que eu tenho publicado com essa temática. Isso por quê? Porque os vídeos podem ser, então, acessados a qualquer momento. Basta que se vá, então, nessa pasta Estudos de Profecias, na aba Playlist. Muito bem, uma curiosidade. Quero avisar aos amigos que o YouTube me classificou o canal como merecedor deste recurso chamado Valeu. Foi uma boa notícia recebida hoje. Clicando em Valeu, o amigo do canal pode fazer doação ou dar um bônus ao canal de R$2 até 50. Basta comprar e enviar. É uma forma também de manter o canal, colaborar com o canal para que ele continue existindo, aquela história toda que vocês já sabem. Bem, vou ficando por aqui, por enquanto é isso. Amanhã eu volto, se Deus quiser, mas, repito, fiquemos atentos porque o que está acontecendo lá fora nos afetará diretamente nesses tempos bíblicos que estamos vivendo. Fiquem todos com Deus, um bom domingo, até amanhã.